E hoje, mais uma vez, a gente conversa com ele, porque o nosso assunto de hoje também é saúde ocupacional, medicina do trabalho. E sempre que a gente tem uma dúvida, um assunto, a gente quer informação sobre esse assunto, a gente chama ele, a gente conversa com ele, que prontamente nos atende e vem aqui para esclarecer, trazer o máximo de informação e conteúdo possível quando o assunto é esse. Doutor Saulo Soares, médico do trabalho, uma autoridade do assunto, doutor magna cum laude em Direito pela PUC de Minas Gerais, titular da cadeira 26 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, a BDSS, e a autoridade máxima, como eu já disse, quando o assunto é saúde ocupacional. E hoje a gente vai falar de um tema bem específico, um tema bem polêmico até às vezes, com o assunto é saúde ocupacional, medicina do trabalho. A gente vai falar de ergonomia. O tema de hoje é ergonomia e análise ergonômica no trabalho. Eu já saúdo o doutor Saulo mais uma vez, agradecendo pela sua presença virtual aqui com a gente, de sempre, o apoio de sempre, a sua disponibilidade. E já começo perguntando, doutor Saulo, seja bem-vindo primeiramente e fala para a gente o que é essa análise ergonômica do trabalho, por que ela é tão importante. Bem-vindo. Exatamente. Muito obrigado, Demias, pelo convite. Então, na temática de hoje é ergonomia, né? Qual o conceito de ergonomia? Muitas vezes a pessoa lembra quando compra um produto para sua casa e tem escrito assim, produto ergonômico, né? Aí a gente, então, associa isso à ergonomia. Mas ergonomia ainda é mais que isso. A ergonomia é considerada uma disciplina relacionada às interações entre os seres humanos e os sistemas. E ela não é uma profissão, digamos assim, própria só de uma área. A ergonomia não é só do médico, não é só do engenheiro. Então, a ergonomia é ampla. E essa ergonomia se divide em ergonomia física, ergonomia organizacional e ergonomia cognitiva. E a análise ergonômica do trabalho? A análise ergonômica do trabalho, ela está prevista numa norma específica, a norma regulamentadora 17 do então Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. Ela define que o empregador tem que realizar análise ergonômica do trabalho das atividades da sua empresa, para analisar quais são os riscos ergonômicos de cada atividade e como prevenir esses riscos para que os trabalhadores não tenham adoecimento físico e nem adoecimento mental relacionado a riscos ergonômicos. Perfeito. Quando você começou a falar, inclusive me veio uma dúvida se existia justamente algum documento, algum código, pelo que você mencionou, é uma norma, né? Uma norma, minha isso. dúvida era essa, que se existia algum documento, alguma norma onde tivesse assim, descritos esses critérios para que os trabalhadores desempenhem as suas funções com maior conforto, com maior segurança, algo que os norteasse. Então, existe, você chamou, a norma 17, é isso? Isso, é a norma regulamentadora número 17, e ainda tem uma novidade, tem uma previsão de ser publicada a nova NR17, com novos critérios de ergonomia. Está nessa previsão, assim, de em breve sair essa publicação. E esses novos critérios, assim, digamos, que você disse que tem uma previsão de sair essa nova norma, eles levaram em consideração o quê? E ainda em cima disso eu pergunto, por exemplo, o novo normal da pandemia, o novo normal que a pandemia trouxe, as questões de home office, as novas relações de trabalho, estariam, quem sabe, aí nessa nova norma? Será se estariam? Assim, é possível utilizá-las para isso. O que ela traz? Assim, vou dar um ponto. Ela aborda que tem que a empresa produzir uma análise ergonômica preliminar, ou seja, para cada atividade, todas as empresas vão ter que fazer essa análise ergonômica para verificar se tem ou não risco ergonômico. Depois dessa análise ergonômica preliminar, que se fazeria a análise ergonômica do trabalho. Isso acontece, ou seja, na prática a gente vê que as empresas, em grande parte, elas não se atentam aos riscos ergonômicos, não verifica uma prevenção de doenças físicas e mentais relacionadas a isso. E muitas das queixas dos trabalhadores são geralmente de um mobiliário que não é ergonômico,
de situações até organizacionais, brigas entre colegas, problemas com chefia. A pessoa pensa, isso é ergonomia? Também está envolvida na ergonomia. Olha que interessante. Essa questão da ergonomia organizacional, o tempo de trabalho, a pressão do trabalho, tudo está envolvido. E para a ergonomia agora tem um novo desafio com esse chamado novo normal, com o home office. Porque agora a empresa vai ter que orientar os trabalhadores sobre aspectos ergonômicos lá na residência dele. E sempre tem essas dúvidas. E a empresa tem que assumir os custos? A empresa vai pagar uma cadeira ergonômica para o trabalhador? Vai pagar o suporte do notebook para o trabalhador? Isso é algo ainda que está assim de forma indefinida, mas se sabe que é dever do empregador cuidar e prevenir os riscos ergonômicos. E quando chegar esse questionamento em um possível debate judicial, a empresa vai ter que provar que teve esse tratamento cuidadoso com o empregado, né? Isso é algo necessário. E como que se prova isso, hein? Uma das formas é exatamente com a consultoria de um médico do trabalho que realiza uma análise ergonômica do trabalho, que realiza uma avaliação ergonômica daquele ambiente, porque mesmo o médico do trabalho não indo em cada casa, ele pode estabelecer um projeto com cuidados básicos, com orientações para o trabalhador, pode ter reunião virtual, indicando situações de como o trabalhador adapta a estação de trabalho, a altura do monitor. São vários pontos específicos. O que não pode é deixar o trabalhador, digamos, sem nenhuma orientação e que ele se cuide só em relação a isso. Aí a empresa não demonstra a cautela relacionada à ergonomia. É uma cautela que deve existir, né? Porque, assim, quando a gente fala dos riscos de trabalho, de acidente de trabalho, os riscos laborais, eles podem estar associados a várias coisas, né? É uma má postura, uma falta de iluminação, uma má postura por virtude de uma cadeira, como você mencionou, que não é adaptada, às vezes uma iluminação que não é adequada, uma temperatura, nível de ruído, se você trabalha num lugar que tem muita exposição, uma poluição sonora, às vezes uma ventilação insuficiente, ou até mesmo ferramentas de acordo com o seu trabalho, dependendo do seu trabalho, uma ferramenta de tamanho inadequado. Então, os riscos são muitos, né, doutor? É muita coisa associada que pode ocasionar até um acidente mesmo de trabalho, algo mais grave. As empresas têm que estar... Exatamente. E a fiscalização do trabalho, ao chegar em uma empresa, pode questionar. Essa empresa realizou uma avaliação dos riscos ergonômicos? Porque ela vai questionar. A empresa segura, então, que não há risco ergonômico para esse cargo? Ou, se o contrário, a empresa diz que tem risco ergonômico para um cargo? Com base em que documento você comprova isso? Entende? Então, mesmo que a empresa negue que tem risco ergonômico, ela tem que provar que avaliou e o profissional técnico, o médico do trabalho, o ergonomista, assumiu a responsabilidade de que ali não tem risco ergonômico. Ou, se o contrário, o ergonomista, o médico do trabalho, avaliou e viu que tem risco ergonômico. Não basta simplesmente preencher os relatórios que tem risco ergonômico. É preciso agora, então, adotar medidas que esse risco cause alguma doença. E mesmo assim, como acabar esse risco? É possível estabelecer formatos, um plano de ação para minimizar os riscos ergonômicos. O que não pode é você chegar em empresas, principalmente até em empresas aí com mais de 1.000 funcionários, que não tem qualquer avaliação ergonômica. Você pede o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, e não faz nenhuma referência a risco ergonômico. É obrigatório estar lá? Não é. Não é obrigatório estar no PCMSO. Pode estar nesse documento à parte das análises ergonômicas do trabalho. Aí você verifica a análise ergonômica do trabalho, a empresa não tem. Ou seja, ela não tem uma documentação que comprove que, ao menos, fez um levantamento dos riscos ergonômicos daquele ambiente. Por isso é tão importante esse cuidado com a ergonomia. E eu digo, viu, cada vez mais no Brasil está se discutindo ergonomia. Com a nova NR17, que está prestes a sair, mais ainda. Geralmente, as empresas têm um papel reativo. Elas vão buscar um médico do trabalho,
vamos buscar um ergonomista após uma fiscalização da Auditoria do Trabalho ou após uma multa do Ministério Público do Trabalho. Então, ela reage àquilo. Ela não busca de forma espontânea. Ela não então, propõe, o Brasil ainda né? Não propõe exatamente. Não é algo assim de forma voluntária. Então, o médico do trabalho, o ergonomista, já chega naquele ambiente, que ele tem um prazo definido, que o Ministério Público do Trabalho, que a auditoria deu, para ter uma análise ergonômica naquela empresa. Então, ele já faz com aquela finalidade de comprovação para fiscalização. Então, as empresas têm que se adiantar nisso. Antes mesmo da fiscalização, já tem esse documento comprovado e já tem esse plano ergonômico. Ergonomia não é só um documento. De nada adianta chegar um ergonomista, ir na empresa, levantar os riscos ergonômicos e ficar em um papel na gaveta. Os trabalhadores têm que conhecer quais são os riscos e eles têm que ser informados de como prevenir que aqueles riscos aconteçam um adoecimento. Geralmente, a pessoa associa o adoecimento de risco ergonômico a transtornos relacionados ao sistema músculo-esquelético. A pessoa vai ter uma tendinite, torcicólogo, tá má postura, mas também tem situações de transtornos mentais relacionados ao trabalho. A pessoa pode desenvolver ansiedade. São várias situações, porque a ergonomia, como eu falei, não é só ergonomia física. Tem a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. Então, é bem abrangente. A ergonomia em si é um mundo à parte. E tudo isso vai influenciar, inclusive, na produtividade, né? Acho que o que as empresas deveriam entender, além dos próprios trabalhadores, é que isso influencia na produtividade. A ergonomia do trabalho não é só uma obrigatoriedade legislativa, ela traz benefícios também para a organização, para a empresa, a própria aumento da produtividade e, consequentemente, a lucratividade também vão sofrer aí um impacto, vão ter um impacto positivo se, né, os processos, todas as preocupações relacionadas à ergonomia e análise ergonômica forem levadas em consideração. Pelo menos assim é o meu raciocínio. Acredito que deve ser por aí também, né, doutor? Exatamente. Empresas que têm, assim, líderes, eles visualizam isso. Eles verificam que se você investe em análise ergonômica do trabalho, você reduz o pagamento com afastamento médico, com atestado médico, aqueles 15 primeiros dias. É o chamado absenteísmo. E tem também o chamado presenteísmo, que quando o trabalhador comparece ao trabalho, mas ele não cumpre as metas, não faz suas atividades, então a empresa vai arcar com um valor maior de custo de absenteísmo, presenteísmo, e ainda tem os processos judiciais. Algumas vezes o trabalhador, ao ser demitido, ao sair da empresa, vai buscar a indenização por aquela doença relacionada a risco ergonômico. Então, o custo sai maior. E os trabalhadores não trabalham de forma feliz, né? Afetando a produtividade. Por isso que tem empresa que verifica que a área de saúde ocupacional tem que ser elevada na organização. Não pode ser no organograma de forma inferior, porque ela precisa, de fato, cuidar da saúde dos trabalhadores. Há uma frase que é: a empresa que cuida da saúde dos trabalhadores, ela cuida da saúde da própria empresa, a saúde da própria organização. Isso que é interessante. Afeta até a rotatividade. Quando a empresa não cuida da saúde dos trabalhadores, a rotatividade é muito alta. E há custos trabalhistas com esse processo de demissão e novas contratações. Além do que, cria aquele clima organizacional deletério, que os empregados pensam: estou aqui por pouco tempo, logo vou buscar outro emprego, logo vou buscar outra empresa. E isso afeta que o trabalhador visualize seu propósito dentro da organização. Você não consegue detectar o que você está fazendo naquela empresa. Tudo isso porque não se cuida da saúde do trabalhador. É um avanço imenso quando a empresa verifica que há repercussão na produtividade dos investimentos em ergonomia. Doutor Saulo, é sempre um aprendizado muito grande conversar com você, porque medicina do trabalho, saúde ocupacional,
acredito que nos últimos tempos, eu falo a nível de pandemia mesmo, ela ficou muito mais em evidência. Então, discutir esses assuntos é de suma importância, as empresas têm que entender o seu papel e a importância da saúde ocupacional, os próprios trabalhadores e colaboradores também têm que ter, e a sociedade de um modo geral. Por isso que a gente está trazendo você aqui para trazer esses esclarecimentos, essas informações, todo esse conteúdo para o nosso público. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai dar um até logo, né, por enquanto, que depois você vai voltar aqui no nosso site, seja no nosso site aqui do GPI, ou lá no nosso Instagram, @Instituto GPI. Você está sempre conosco trazendo essas informações para a gente. Mais uma vez, muito obrigado pelos conhecimentos aqui explanados e compartilhados. Muito obrigado, Neemias. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição para a gente discutir sobre a medicina do trabalho, os cuidados à saúde ocupacional, que a medicina do trabalho não é focada simplesmente para reduzir acidentes do trabalho e doença ocupacional, mas para garantir uma qualidade de vida no trabalho. Isso que é importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais.